Ele dá corda à Paz e diz que então ela diga tudo a ele, que a filha dele está viva, porque ele, o Cláudio, sabe muito bem a dor que ele deve estar sentindo por ter perdido a sua filha e que isso é tão profundo para ele, por exemplo, que hoje ele só vive por viver, esperando que a noite caia e ele percorra em seus sonhos um templo para não sofrer mais. E é aí onde tudo acontece, porque a Paz diz a ele que ele não tem mais razão para sofrer e revela tudo, que a filha dele está viva. E os abraços de hoje vai para a Rosária, que comentou: claro que tem que ficar com a Luciana, boa demais essa novela. Já User falou: Rodrigo e Luciana lindos. Maria disse: Patrício não podia morrer, fez um papel muito bom nessa novela. Zeneide disse: eu não quero o Rodrigo com a Clara, quero com a Luciana. E você, na sua opinião, você prefere a Luciana com o Rodrigo ou com o Patrício? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece também de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste. No próximo vídeo ele aparecerá aqui. E não esquece de deixar o seu gostei para que assim o YouTube sempre te notifique de vídeos novos todos os dias assim que sair no canal. Tudo começa quando agora a Paz fica sozinha com o Cláudio e ela regala os olhos para ele, e o Cláudio, desconfiado, ele pergunta a ela se o que está preocupando ela tem alguma coisa a ver com ele. A Paz responde que sim, que tudo que envolve eles dois tem a ver com um grande segredo, mas que esse segredo não pertence mais a ela e ela tem que revelar tudo a ele. O Cláudio fica bem confuso e a cena muda e vai para Clara, que está com a falsidade da moléstia dela ali. Ela vê o Rodrigo de bobeira, chega até ele e começa com o feitiço dela que só uma bruxa pode ter e começa a acariciar ele e diz que não gosta nada de ver ele assim. Vai na sua frente e pergunta se pelo menos ele pode dar um sorriso para ela. O Rodrigo abre um sorriso que envergonharia qualquer um e a Clara questiona sorrindo que esse é o melhor sorriso que ele poderia dar a ela, mas o Rodrigo está mais perdido do que segue em tiroteio, porque os pensamentos dele estão apenas na Luciana e passa um flash na mente dele nesse exato momento quando ele foi na casa dela e perguntou se ela iria embora e ela afirmou que sim. Já depois passa outra cena quando ele foi na casa dela novamente e a Luciana disse a ele que não queria voltar mais a ver ele porque tudo acabou. Logo depois ele volta em si, toma uma lapada de cana e em fúria ele comete a loucura de na frente de todos ali beijar a Clara, pega o resto da bebida e sai. E a Clara sai ali olhando e vê quando ele entra no quarto. Logo depois ela manda todo mundo dar voada dali e ela vai até o quarto onde o Rodrigo está. A cena logo depois volta para a Paz, que ainda está espantada em ter que dar a notícia ao Linhares, e o Cláudio pede para que ela se sente, por favor. Ela agradece e o Cláudio pergunta a ela que segredo é esse que ela tem que lhe atormenta tanto. A Paz se enrola todo para falar ali apavorada, mas ela diz que a Luciana não é filha dela, deixando o Cláudio atormentado sem entender nada, mas a Paz continua falando que a Luciana era uma criança que lhe entregaram ainda quando era recém-nascida e que colocaram em seus braços logo depois que a mãe dela morreu. Já com a Luciana, ela está bem de boa ali no seu quarto e ela agradece a sua santinha por ter trazido elas ali em segurança e continua pedindo para que ela proteja sua família e cita os nomes ali como o da mãe, do Arete, do Lorenzo e da Violeta, e acendendo a vela ali, ela pede também pelo Rodrigo e diz que está ali na frente o símbolo do amor deles dois, um amor que durou tão pouco. A cena muda novamente e mostra o Rodrigo revoltado e passa um flash na sua mente novamente quando ele viu o Cláudio e a Luciana em um carinho, sem entender nada, sem saber que ali se tratava de um amor paternal, mesmo que o Cláudio e a Luciana ainda não soubessem de nada, mas o Rodrigo confunde tudo, toma novamente uma lapada de cana e revoltado ele arranca sua roupa e parte para o combate com a Clara, que como uma qualquer se deixa ser usada. Voltando para Luciana, que diz a sua santinha que quando ela deixou a sua cidade, ela saiu cheia de ilusões, alegrias, pensando que assim a vida dela seria bem melhor e que pensou que iria ser bem feliz ao lado de seu amor, mas que foi tudo ao contrário disso, que ele abandonou ela, lhe deixou, machucou a sua alma e quebrou seu coração. Já de volta lá com o Cláudio e a Paz, o Cláudio pergunta à Paz se a Luciana sabe que ela, a Paz, não é sua verdadeira mãe. A Paz, bem amargurada,
desesperada, ela diz que não, que a Luciana ainda não sabe de nada porque ela e o Galdino ainda não disse nada a ela. E o Cláudio, confuso, ele pergunta então por que ela quer dizer isso agora ou por quê? A rapaz responde que é porque a Luciana tem todo o direito de saber a verdade e repete novamente que a Luciana tem todo o direito de saber da verdade, independente que ela ganhe o seu desprezo e que nunca mais a Luciana queira lhe ver. O Cláudio pede para que ela pare de chorar, porque isso nunca irá acontecer, porque a Luciana nunca vai sair do lado dela, porque a Luciana é uma mulher muito boa, muito generosa e que isso ela aprendeu com ela, com a Paz, e a Paz responde que o problema é que ele não consegue compreender ela, mas o Cláudio diz a ela que ela tire isso da cabeça, porque a Luciana nunca vai condenar ela, porque sempre ela está ao lado dela e que sempre será agradecida a ela, a Paz, por ela ter cuidado dela como se fosse sua própria filha e dando a ela o seu amor, os seus cuidados, sua vida. A Paz diz que sim, que a Luciana sempre foi a filha dela desde o primeiro momento que ele viu, no mesmo instante que ela pegou em seus braços, mas que ela tem sim o direito de saber quem são os pais dela e diz que o que ela decidir, ela vai respeitar, mesmo que ela morra de dor, ela vai respeitar a decisão da Luciana. A Paz ainda diz que ela e o Galdino prometeu que acontecesse o que for, eles nunca iriam contar esse segredo e que o Galdino até tentou contar para ela, mas que agora esse segredo ele levou para a tumba e que deixou ela sozinha com essa grande carga. O Cláudio questiona ela se o Galdino morreu sem contar nada para Luciana, então por que ela, a Paz, quer quebrar esse juramento? Paz responde que estava disposta a levar esse segredo também para a tumba, mas que muitas coisas aconteceram logo depois que a Luciana foi para a capital e que agora ela já não pode mais seguir assim calada. O Cláudio diz que entende ela e que ele mesmo foi testemunha de todo o sofrimento que a Luciana passou com a Roselena, com as mentiras e os maltratos que ela foi vítima, e ele continua falando que quando conheceu a Luciana, ele logo se comoveu com a doçura dela e que ele sentiu um imenso carinho por ela e que ela inspirou nele uma ternura infinita, e é aí quando o Cláudio diz que fica pensando que a filha dele poderia ter sido como a Luciana. A Paz, por sua vez, arregala ainda mais os olhos para ele e o Cláudio pergunta a Paz porque antes que ela conte toda a verdade para Luciana, ela não procure logo o pai dela e que se ele estiver vivo, que ela conte a ele toda a verdade, mas a Paz lhe interrompe e diz que sim, que ele está vivo e que já encontrou ele. O Cláudio, bichinho, rapaz, sem saber de nada ainda, mas ele fica bem feliz e otimista, ele dá corda à Paz e diz que então ela diga tudo a ele, que a filha dele está viva, porque ele, o Cláudio, sabe muito bem a dor que ele deve estar sentindo por ter perdido a sua filha e que isso é tão profundo para ele, por exemplo, que hoje ele só vive por viver, esperando que a noite caia e ele percorra em seus sonhos um tempo para não sofrer mais. E é aí onde tudo acontece, porque a Paz diz a ele que ele não tem mais razão para sofrer e revela tudo, que a filha dele está viva. O Cláudio se assusta e em choque lhe pergunta o que ela está querendo dizer. E a Paz não enrola mais e diz que a filha dele está viva e que a filha dele é a Luciana.